E aí, pessoal? Tudo bem? Mais um Relações Internacionais em Minutos no ar. E hoje a gente vai mergulhar no tema que está dando o que falar. A presidência do Brasil no BRICS em 2024. A gente separou um material aqui que mostra como essa liderança pode botar o Brasil em destaque no cenário mundial. Tá bem interessante. Preparados? Bora lá. O legal é que não é só uma coisa simbólica, essa passagem de bastão. O BRICS, para quem não sabe, é um bloco econômico formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E ele representa mais ou menos 40% da população mundial e quase 25% do PIB global. Caramba. É um grupo que tem bastante peso nas decisões internacionais. Ele ficou ainda maior, né? Com a entrada de novos países. Pois é, vários países entraram. Aumentou a responsabilidade do Brasil, né? Sem dúvida. É. Essa expansão torna tudo ainda mais importante. É a chance do Brasil mostrar que consegue liderar esse grupo. Que está cada vez mais influente e ajudar a definir os rumos que ele vai tomar. Principalmente com esses novos membros, né? Com tantos interesses diferentes. Exato. E o Brasil é um dos fundadores do BRICS, né? Isso que deixa essa presidência ainda mais especial. Mas onde o Brasil pode realmente fazer diferença liderando o BRICS. E a gente pode começar pelas áreas que o Josil já manda bem. A expertise em energias renováveis, por exemplo. O país é líder em bioenergia hidrelétrica e pode usar essa experiência para defender um desenvolvimento mais sustentável dentro do BRICS. Faz sentido. Imagina o impacto de compartilhar tecnologias e políticas eficazes com outros países do bloco. Esse seria incrível. E se encaixa na busca global por sustentabilidade, né? Uma jogada estratégica e inteligente e além da energia. Em que outras áreas o Brasil pode ser protagonista. Outro ponto crucial é a segurança alimentar. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e tem a chance de fazer parcerias para combater a fome. Sim. Principalmente nos países em desenvolvimento. O BRICS como um todo pode ter um papel fundamental nesse desafio global. Verdade. Imagina o Brasil liderando essa iniciativa. Seria demais. Desenvolvimento sustentável ou segurança alimentar. O Brasil tem um leque de oportunidades para liderar o BRICS. É verdade. E mais alguma coisa? A governança global também é uma área importante. Opa! Agora, você me pegou. Nunca entendi direito essa tal de governança global. E como essas instituições funcionam? Explica melhor pra gente. Claro. Governança global, em termos práticos, é tipo um conjunto de regras e mecanismos para lidar com problemas que afetam o mundo inteiro. Tipo as mudanças climáticas, por exemplo. Entendi. E as instituições multilaterais são tipo fóruns onde os países se reúnem para discutir e tentar resolver esses problemas. Certo. A ONU, com seus vários órgãos e programas, é um ótimo exemplo. Tá. Então o Brasil pode usar a presidência do BRICS para ter mais voz nessas instituições e influenciar as decisões globais. Exatamente. Seria uma oportunidade de aumentar a representatividade do bloco e defender os interesses dos países em desenvolvimento. Legal? E não podemos esquecer do potencial econômico. É verdade. A presidência do Brasil pode atrair investimentos e impulsionar o comércio entre os países do BRICS, abrindo novos mercados e oportunidades. Uau. As possibilidades são enormes. Mas, sendo realista, o Brasil também vai enfrentar alguns desafios durante a presidência, né? Com certeza. Um dos maiores obstáculos vai ser lidar com os diferentes interesses dentro do bloco. A gente já falou sobre isso, né? Conciliar as prioridades da China e da Rússia com a agenda do Brasil. Pois é. E ainda com a entrada dos novos membros. Exato. Vai ser um desafio e tanto. Não deve ser fácil agradar a todos. É complicado. Como o Brasil pode se posicionar diante dessas divergências? Aí entra a diplomacia e a capacidade de negociação. O Brasil vai precisar buscar consensos, construir pontes entre os diferentes interesses e, quem sabe, até abrir mão de algumas coisas para manter a coesão do bloco. Parece uma tarefa bem complexa. E além dos desafios internos, o cenário internacional também pode complicar as coisas, né? Sem dúvida. A guerra na Ucrânia, a instabilidade econômica global. A conjuntura internacional instável pode dificultar a implementação de projetos ambiciosos, como os que a gente discutiu. É verdade. O Brasil vai precisar de uma estratégia sólida e de um plano B para lidar com as incertezas. Então, além de liderar, o Brasil vai precisar mediar conflitos, negociar com diferentes países, enfrentar crises e tomar decisões estratégicas. É bastante coisa. Que responsabilidade, hein? Pois é. Tem mais alguma coisa que o Brasil precisa se atentar para que essa presidência seja um sucesso? Sim, a política interna também é fundamental. Não adianta o Brasil defender uma coisa no cenário internacional e fazer outra completamente diferente aqui dentro. Entendi. A coerência entre a política interna e a externa é essencial para que o país tenha credibilidade e liderança no BRICS. Concordo. Se o Brasil quiser ser levado a sério, precisa dar o exemplo certo.
Exatamente. Mas e o impacto de tudo isso na vida dos brasileiros? Como essa presidência pode afetar o dia a dia das pessoas? Boa pergunta. O governo precisa mostrar aos brasileiros como a participação no BRICS. Sim. E essa liderança podem trazer benefícios concretos para a vida das pessoas. Seja por meio da geração de empregos, do acesso a novas tecnologias, do aumento das exportações. Parece que o Brasil tem um caminho desafiador, mas também cheio de oportunidades pela frente. Com certeza. E você que está acompanhando essa análise, o que acha de tudo isso? O Brasil tem a chance de moldar o futuro do BRICS e de influenciar o cenário global. Mas para isso precisa de planejamento, estratégia e muita habilidade política. Verdade. O que será que o futuro nos reserva? A expectativa está grande. Mas por hoje vamos ficando por aqui. Beleza. No próximo bloco a gente vai aprofundar a análise dos desafios e das oportunidades que o Brasil vai encontrar durante a presidência do BRICS. E voltamos com relações internacionais em minutos. No bloco anterior, a gente viu que o BRICS, o peso que ele tem no mundo e os desafios e as oportunidades que o Brasil vai encontrar durante a presidência. Isso. Mas tem um ponto que eu acho super interessante que a gente precisa explorar melhor. É a diplomacia cultural. Você acha que o Brasil pode usar a sua cultura como ferramenta para fortalecer as relações dentro do BRICS? Com certeza. A cultura brasileira tem um potencial enorme para fortalecer as relações dentro do BRICS. Com certeza. Claro. A cultura brasileira tem um potencial enorme para aproximar os países do bloco. Imagina usar a música, a arte, o cinema e a culinária para criar conexões mais profundas. Seria incrível mostrar para o mundo a riqueza da nossa cultura. E usar a cultura como ferramenta diplomática é uma estratégia inteligente, né? Totalmente. A diplomacia cultural é uma forma de mostrar o lado humano das relações internacionais, de construir pontes entre os povos e fortalecer a imagem do país no exterior. É verdade. E o Brasil, com a sua diversidade cultural, tem tudo para se destacar nesse quesito. Nesse ponto, acho que o Brasil leva vantagem. Sem dúvida. Agora, falando em desafios, a gente já mencionou que lidar com as divergências internas do BRICS não vai ser fácil. Você pode dar alguns exemplos de como essas diferenças podem impactar a presidência do Brasil? Claro. Vamos pegar a questão da governança global, por exemplo. A China e a Rússia, que são grandes potências, podem ter visões diferentes do Brasil sobre como reformar as instituições multilaterais como a ONU. Entendi, né? Aí o Brasil vai precisar usar toda a sua habilidade diplomática para mediar as diferentes posições e tentar chegar a um consenso. E a expansão do bloco com a entrada de novos membros também pode gerar atritos, né? Com certeza. Como garantir que os interesses dos países mais antigos, como o Brasil, sejam respeitados. E, ao mesmo tempo, integrar os novos membros. Esse é um desafio e tanto. Imagina a responsabilidade de equilibrar os interesses da Índia com a sua enorme população e grande potencial econômico. Fomos de um país como a Argentina, que está enfrentando uma crise econômica. O Brasil vai ter que se desdobrar para que todos se sintam representados e para que o bloco continue unido. Realmente conciliar tantos interesses diferentes não é tarefa fácil. É complicado. Parece que o Brasil vai precisar de uma boa dose de jogo de cintura e de estratégia para lidar com as complexidades do BRICS. É verdade. Mas além dos desafios internos, o cenário internacional também é uma grande preocupação, né? Sim. Como a guerra na Ucrânia e a instabilidade econômica global podem impactar a presidência do Brasil no bloco. A guerra na Ucrânia, por exemplo, gera incertezas e tensões geopolíticas que podem dificultar a cooperação entre os países do BRICS. Afinal, o bloco é formado por países com posições diferentes em relação ao conflito. É verdade. E a instabilidade econômica global, com a inflação e a alta dos juros, pode impactar os investimentos e o comércio entre os membros do bloco, Sim. prejudicando o crescimento econômico. Parece que o Brasil vai ter que lidar com um cenário internacional turbulento. É verdade. Mas me diga o que o Brasil pode fazer para minimizar os impactos negativos da guerra e da crise econômica. Uma das estratégias pode ser fortalecer a cooperação econômica entre os países do BRICS, buscando alternativas ao dólar nas transações comerciais e criando mecanismos de apoio financeiro mútuo. Além disso, o Brasil pode usar a sua posição no bloco para promover o diálogo e a busca por soluções pacíficas para os conflitos internacionais. Seria uma forma de mostrar que o BRICS é uma força de paz e de estabilidade no mundo. Exatamente. Mas para que o Brasil tenha sucesso nessa empreitada, a política interna também precisa estar alinhada, não é mesmo? Sem dúvida. Afinal, não dá para pregar uma coisa lá fora e fazer outra aqui dentro. Concordo plenamente. A coerência entre a política interna e a externa é fundamental para a credibilidade do Brasil no cenário internacional. Se o país quiser ser um líder, no BRICS precisa dar o exemplo, implementando políticas econômicas e sociais que promovam o desenvolvimento sustentável e a justiça social. Concordo plenamente. Mas, e o cidadão brasileiro? Onde entra essa história toda? Boa pergunta. Como a presidência do BRICS pode impactar a vida do brasileiro comum?
É importante o governo mostrar os benefícios práticos dessa participação no bloco, né? Sim. A participação no BRICS pode trazer diversos benefícios para os brasileiros, como o acesso a novos mercados para os produtos nacionais, a geração de empregos, o desenvolvimento de novas tecnologias e a cooperação em áreas como saúde e educação. Legal. Mas para que esses benefícios se concretizem, o governo precisa ter um plano claro de ação e investir em políticas públicas que aproveitem ao máximo as oportunidades do bloco. É fundamental que o governo explique para a população como a participação no BRICS pode melhorar a vida das pessoas, né? Sim. Afinal, ninguém melhor do que o próprio brasileiro para avaliar seus resultados dessa iniciativa. Verdade. Mas, e você que está acompanhando a gente nesse mergulho no mundo das relações internacionais, o que acha de tudo isso? O Brasil tem uma grande oportunidade de liderar o BRICS e de construir um futuro mais justo e sustentável para todos. Mas para isso precisa ter um plano estratégico, saber negociar e enfrentar as adversidades com firmeza. E principalmente mostrar aos brasileiros que essa liderança pode trazer benefícios reais para o país. Que desafio, hein? Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Beleza. No próximo bloco vamos analisar o que tudo isso significa para o futuro do BRICS e para a ordem global. Certo. Será que estamos diante de uma nova era nas relações internacionais? Fica com a gente para descobrir. E cá estamos de volta para a última parte do nosso mergulho no BRICS. A gente já viu o que é o bloco, como ele funciona, os desafios e as oportunidades para a presidência do Brasil. Mas me conta o que essa liderança brasileira e a expansão do BRICS significam para o futuro do bloco e para a ordem global. O BRICS sempre teve a ambição de desafiar o status quo, sabe? De oferecer uma alternativa às instituições tradicionais lideradas pelo Ocidente, que dominam a governança global há tanto tempo. A expansão recente só reforça essa ideia, mostrando que a força do bloco está aumentando. É como se a gente estivesse vendo uma nova ordem mundial surgindo, com o BRICS cada vez mais importante. Exato. Mas pensando bem, essa mudança vai ser positiva para o mundo. Essa é a grande questão. Yeah. A expansão do BRICS é um divisor de águas, sinalizando uma mudança no equilíbrio de poder global. Cada vez mais países buscam no BRICS uma plataforma para cooperação e desenvolvimento. Sim. Mas será que o bloco vai conseguir se manter unido com tantos membros diferentes? Será que ele vai conseguir lidar com desafios como a crise climática, a pobreza e os conflitos armados? Só o tempo dirá. Parece que a presidência do Brasil está acontecendo num momento crucial para o BRICS. Com certeza. O país tem a oportunidade de moldar o futuro do bloco, de conduzi-lo para se tornar uma força transformadora nos assuntos globais. É verdade. Será que o Brasil está preparado para essa responsabilidade? Acho que a gente está tendo um momento histórico. As decisões que o Brasil tomar, as parcerias que construir e a liderança que demonstrar terão um impacto enorme no cenário global. A responsabilidade é grande, mas a oportunidade também. É muita coisa para digerir. E para quem está acompanhando a gente e quer saber mais sobre o BRICS, o que você recomenda? O que as pessoas podem fazer para se aprofundar nesse tema e participar da discussão sobre o futuro do bloco? O primeiro passo é se manter informado. Acompanhar as notícias, ler diferentes pontos de vista, pesquisar sobre os países do bloco, entender as posições e os interesses deles. Sim. E não tenha medo de questionar e formar sua própria opinião. E lembre-se, a sua voz também importa. Compartilhe suas ideias, suas preocupações e suas sugestões com seus representantes políticos, com a sua comunidade, com quem quiser ouvir. Participe do debate e engaje-se. Exatamente. No fim das contas, o futuro do BRICS e do mundo depende da participação de todos nós. Precisamos nos informar, debater e buscar soluções para os desafios globais. Que recado inspirador. E que conversa incrível esteve hoje. Desvendamos o BRICS, analisamos os desafios e as oportunidades para o Brasil e discutimos o futuro do bloco e da ordem global. Ufa, quanta informação. E esse é só o começo da nossa jornada. O mundo das relações internacionais é vasto e complexo e a gente está aqui para te ajudar a navegar por ele. E você, aí do outro lado, gostou do episódio de hoje? Se sim, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e deixar um comentário com a sua opinião. A gente quer saber o que você pensa sobre o BRICS e sobre o papel do Brasil nesse bloco que está mudando o mundo. A sua participação é muito importante para nós. E fica ligado que em breve tem mais Relações Internacionais em Minutos, com análises aprofundadas e debates instigantes sobre os temas mais relevantes da política internacional. Até a próxima!